Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais nos encontramos aqui reunidos em nosso canal na Seara Espírita, mais uma vez com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Nós vamos falar hoje sobre as causas atuais das aflições, que é o capítulo 5, itens 4 e 5. Causa das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a causa na vida presente e outras fora desta vida. Então, diante das aflições da vida, os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo esclarece a Allan Kardec que existe duas espécies de aflições, de dificuldades existentes na nossa vida diária. Uma está relacionada à vida presente e a outra numa vida anterior, numa experiência reencarnatória que tivemos. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são as consequências naturais do caráter e do proceder dos que o suportam. Ou seja, muitos males terrestres surgem na nossa caminhada terrena, mas nós precisamos reconhecer que muitos desses males somos nós que criamos na nossa trajetória terrena. E muitas vezes a nossa atitude, o nosso caráter, diante das provas que surgem na nossa caminhada, acaba deixando a desejar. Muitas vezes nós não aceitamos a dor, nós não compreendemos o sofrimento como aquela mola propulsora que vai nos fazer crescer espiritualmente. Muitas vezes o sofrimento vem e é algo que nós fomos criando, vem em forma de dores e aflições, e muitas vezes nós recebemos esse sofrimento com rebeldia, ficamos indignados com Deus e, em nossas atitudes inferiores, reprovamos na nossa conduta e muitas vezes, envolvidos pela rebeldia, não conseguimos suportar com paciência as dores do caminho. Então nós precisamos entender que as causas das aflições atuais, algumas estão relacionadas à vida presente, que nós podemos evitar. Muitos sofrimentos aqui na Terra nós podemos evitar. Se a gente não consegue domar as nossas imperfeições, se a gente deixa o homem velho falar mais alto, com certeza as dores, as dificuldades, as consequências representadas pelas nossas atitudes hão de surgir na nossa caminhada evolutiva. E através dessas atitudes não analisadas com bom senso, não repensadas com carinho, acaba gerando sofrimento na nossa vida. Mas os Espíritos estão nos explicando no Evangelho que as aflições das vidas atuais, ou seja, do presente, dessa atual existência que estamos nessa experiência reencarnatória, tem como a gente evitar. A gente pode evitar, mas muitas vezes, devido à nossa invigilância, nós não conseguimos domar o homem velho e muitas vezes geramos mais sofrimento, mais dificuldades para a nossa existência. Os Espíritos também falam que existem situações anteriores relacionadas a vidas passadas que são inevitáveis. Ou seja, lá no nosso passado, numa encarnação anterior, a gente prejudicou alguém, fez muito mal, a gente reencarna com esse compromisso. Então são situações inevitáveis que vão acontecer na nossa trajetória evolutiva, seja em formas de provações, que são provas que vão fazer a gente crescer,
ou seja, em forma de expiações, que são dívidas relacionadas ao nosso passado, à nossa experiência anterior reencarnatória. E muitas vezes a gente reencarna nessa condição para expiar os erros do passado. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos concede a oportunidade de corrigirmos os nossos erros e procurarmos a nossa edificação espiritual. Então vejamos bem, existe a questão também da imprevidência. Vejamos bem, os Espíritos falam aqui no Evangelho. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Então a gente aprende lá em O Livro dos Espíritos, orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo têm sido obstáculos ao nosso progresso espiritual. De todos os males existentes no planeta Terra, nós vamos observar, de todos eles deriva o orgulho. De todos eles nós vamos encontrar o orgulho nosso atuando em nossos males, em nossas situações inferiores, em nossos comportamentos inferiores. E disso resulta uma imprevidência de nossa parte, ou seja, tem muita coisa que não era para acontecer. Tem muita coisa que não estava predestinado no nosso karma. Tem muita coisa que acontece e muitas vezes pode levar a pessoa a desencarnar devido à sua imprevidência. A pessoa bebe, ela não respeita os limites de sinalização, bate o carro, mata outras pessoas. Então vejamos bem, aquelas pessoas que morrem nessa situação, que não tinha nada a ver com aquela pessoa que estava embriagada no volante, que era uma pessoa imprevidente, que causou um sofrimento à sua volta, as pessoas que estavam ali caminhando certinho, essas pessoas tinham que passar por essa situação. Isso sim estava relacionado no karma daquela pessoa. Ou seja, aquelas pessoas estavam ali naquele momento para ressarcir as suas dívidas. Nós sabemos que Deus, tudo que Ele faz é com perfeição. Nada acontece sem a revelia de Deus. E aquele homem imprevidente que bebeu, estava no volante, que causou tudo isso, matou aquelas pessoas, ele acaba assumindo um débito. Ele vai ter que responder por isso. Ele vai ter que reencarnar e realmente recuperar toda essa atitude imprevidente. Então o Chico Xavier nos falava que existe também o karma da imprevidência. Isso gera muito sofrimento para a gente na vida espiritual, numa próxima reencarnação, porque são situações evitáveis. Dava para a gente evitar, mas devido ao nosso orgulho, a nossa ambição desmedida, devido ao exagero da imprevidência, a gente acaba gerando situações que poderia ser evitado por cada um de nós, onde na verdade a gente não consegue, as nossas mazelas falam mais alto, mas nós seremos responsabilizados pelas nossas atitudes. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece a oportunidade de nos redimirmos. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Ou seja, a questão da ambição. Quantos que se perdem na sua trajetória evolutiva porque não tiveram uma disciplina na vida, porque não perseveraram no caminho do bem e deram vazão ao mau comportamento, à má conduta. E muitas vezes essas pessoas acabam se complicando, acabam gerando um sofrimento muito grande devido à sua ambição desmedida. Devido a essa ambição, quantos vão gerar muitos sofrimentos? Então, muitas vezes, eu lesando o meu próximo, prejudicando ele, minha ambição é tamanha, eu não penso no meu semelhante, eu só penso em mim, eu quero ganhar, não penso nas coisas espirituais. Numa próxima reencarnação, a minha situação será muito mais difícil, repleta de sofrimentos, porque eu tive uma atitude ambiciosa, uma atitude ruim, e vou ter que ressarcir
todas as minhas atitudes. Então o Evangelho mostra que muitos se arruinam por falta de disciplina e perseverança, por não conseguirem domar as suas próprias imperfeições. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. A gente vê muitos casamentos ocorrendo, casamentos que as pessoas se casam, acabam se casando por interesses materiais. E muitas vezes elas se unem materialmente, interessados nos bens materiais, mas o sentimento, essas pessoas estão distantes. E quantas tragédias acontecem por causa da fortuna, por causa da herança, por causa das coisas materiais? Quantos compromissos espirituais que essas pessoas terão que realmente numa próxima encarnação, ou até mesmo nessa própria vida nossa, terão que reparar. Porque muitas vezes elas não tinham compromisso nenhum, mas por interesse material se reuniram, se uniram, se casaram e agora passam a ter compromisso, porque uma pessoa vai ficar prejudicando a outra, mesmo casada por interesse material, por vaidade, por posição social, vai acabar criando um karma com essa pessoa, sendo que na verdade era uma situação que ela poderia evitar. Então acaba criando um karma desnecessário para ser reparado numa próxima existência, ou até mesmo, muitas vezes, a pessoa começa a reparar esses erros nessa mesma existência. Quantas dissensões funestas, disputas, teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? A gente vê muitas vezes quando alguém morre e a pessoa ali tinha muitos bens materiais, então fica aquela disputa do testamento, quem vai ficar com a herança, e aquela briga desnecessária, aquela confusão, e os familiares se ficam desunidos, se afastam, brigam, e tudo isso poderia ser evitado, nos fala o Evangelho, com moderação, com menos suscetibilidade. Então, muitas vezes, diante dessa nossa irritação, dessa nossa ambição, muitas vezes, diante dessas disputas, dessas confusões que nós criamos, a gente acaba gerando para a nossa vida mais sofrimento, mais aflição no nosso futuro. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança dos excessos de todos os gêneros? A gente vê isso no nosso lar, a situação de André Luiz, quando os benfeitores disseram a ele, você é um suicida. E ele diz assim, mas suicida não, eu lutei pela vida, eu lutei para permanecer no corpo. Mas quando os espíritos começam a catalogar a intemperança dele, os excessos em torno da alimentação, da bebida, em torno dos seus vícios, fez com que ele chegasse mais cedo à vida espiritual. E todo esse excesso, essa intemperança de André Luiz, fez com que a enfermidade dele se desenvolvesse com mais rapidez, se desenvolvesse mais rápido naquela situação, fazendo com que ele regressasse à vida espiritual mais cedo. Então veja bem, a intemperança, os excessos de todos os gêneros, a gente pode evitar, são situações que nós podemos evitar. Agora, quando a gente não evita, o homem velho fala mais alto e a gente muitas vezes fala assim, em mim eu sou mais Moisés do que Jesus Cristo, a gente cria enfermidades para o nosso corpo físico, porque toda essa intemperança vai gerar enfermidade para o nosso corpo físico. Excesso de ódio, prejudica o coração, mágoa, pode ser uma das causas da depressão, doenças, que surgem no nosso psicológico, doenças que surgem no nosso corpo físico decorrente a essas intemperanças e excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com os seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se
e se afligem de toda a falta de deferência com que são tratados, da ingratidão deles. Então tem muitos pais que mais tarde se arrependem da má educação que deram para os seus filhos, ou que não deram educação nenhuma. Que esses filhos foram criados sem educação, sem orientação, tiveram tudo de mão beijada, e eles foram desenvolvendo os germes do orgulho, do egoísmo, e o coração foi se endurecendo. São jovens, adolescentes que vão se desenvolvendo com essa secura no coração, vão se desenvolvendo com essa dureza no coração, onde os pais, não dando a educação devida, mais tarde vão chorar muito, porque serão tratados com ingratidão pelos seus filhos, porque eles, envolvidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, estarão com o coração seco, com o coração duro, e muitas vezes não vão dar nem atenção para o pai. Muitas vezes é o que nós vemos, o filho, não querendo ter dor de cabeça, coloca o pai numa casa de repouso, num asilo, mas ele será responsabilizado por isso. E muitas vezes o pai também, que não educou o filho corretamente no caminho do bem. Deus também exigirá dele que ele preste contas do que ele fez com aquela alma que Deus lhe confiou. Então vejamos bem, muitas vezes nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então o que nós estamos plantando é o que nós vamos colher. Nós temos que prestar mais atenção. Então o Evangelho fala da educação dos nossos filhos. Nós devemos educar, que nós não devemos dar somente as coisas materiais, mas devemos ensinar as coisas morais, as coisas do Evangelho, o reino de Deus. Devemos nos aproximar os nossos filhos das leis de Deus, para que mais tarde eles ajam com caridade, bondade, onde quer que estejam. Mas se os pais fizeram tudo o que tinha que fazer, tiveram o carinho de ensinar os seus filhos, de educar os seus filhos, mas os seus filhos não quiseram ouvir o conselho, seguiram um caminho totalmente diferente e abandonaram os seus pais, eles, os filhos, responderão por isso. Pagarão muito caro pela sua atitude. E os pais estarão de consciência tranquila, porque fizeram tudo o que tinha que fazer para ajudar aquele filho. Então nós devemos prestar muito bem atenção na educação dos nossos filhos. Muitos dos nossos sofrimentos, a gente vê muito isso na família, muitos sofrimentos se originando da má educação. Muitos sofrimentos se originando dessas atitudes que os pais deveriam aplicar para os seus filhos, ensinar os seus filhos, que não ensinaram, agora estão colhendo aquilo que plantaram. O Evangelho fala assim, que nós devemos interrogar friamente as nossas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem-se, as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Não é assim que acontece? Quando a gente começa a tomar consciência do que a gente fez de errado, muitas vezes o arrependimento, o peso de consciência faz a gente realmente dizer essa frase: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação, não estaria nesse sofrimento. Por isso que nós devemos interrogar a nossa consciência, como fazia Santo Agostinho. Todas as noites interrogava a sua consciência, passava a sua vida por uma revista e analisava o que ele tinha feito de ruim, e no dia seguinte procurava fazer o bem, as coisas certas. É isso que nós devemos fazer. Quando nós não interrogamos a nossa consciência, dia a dia, no nosso cotidiano, a vida vai passando, e quando a gente se dá conta disso, quantos males estão aí afligindo a nossa alma, a nossa vida diária. E muitas vezes, diante de tanto sofrimento, a gente fica analisando: se a gente tivesse agido de tal forma ou tivesse agido daquela forma, não estaríamos em condições tão terríveis de sofrimento agora. Então nós devemos interrogar a nossa consciência sempre para estarmos em paz. É assim que nós vamos evitar os males, é assim que nós vamos fazer o bem e vamos
suavizar a nossa existência e vamos nos preparar para uma vida melhor, para uma reencarnação melhor. Estaremos também colaborando para um mundo melhor. A quem então há de responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? Então, a quem vamos responsabilizar pelas aflições que nós estamos enfrentando? Muitas vezes a gente fala assim: ah, meu Deus, eu devo ter jogado pedra na cruz. Por que eu estou sofrendo assim? Por que tanto sofrimento? Quem que é o responsável por tanto sofrimento assim? Somos nós mesmos. Foi a atitude equivocada, foi o mau uso do livre-arbítrio que gerou esse sofrimento. Mas a quem nós vamos culpar? A Deus? Deus que está castigando a gente? Não. O verdadeiro culpado somos nós mesmos, a imprevidência de nossas atitudes. O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Ou seja, muitas vezes nós não temos essa humildade de admitir os nossos erros. O Evangelho fala que o homem é causador dos seus próprios infortúnios. Em vez da gente reconhecer isso com humildade, hoje eu estou sofrendo porque eu fiz coisa errada. Hoje eu estou sofrendo porque é consequência das minhas atitudes. A gente acha melhor sempre jogar a culpa em alguma pessoa. Porque se a gente agir com essa humildade, a gente vai reconhecer que nós somos causadores de inúmeros infortúnios. Mas o orgulho, muitas vezes, ofusca essa humildade. E muitas vezes a gente se acha assim muito humilhante, envolvido pelo orgulho. O nosso delírio de grandeza espiritual é tão grande que a gente acha assim muito humilhante a gente acusar a nós mesmos. Então a gente fica acusando os outros, a sorte, a providência, fulano é culpado, é porque eu tenho que passar por isso, é porque eu não tive sorte na vida, a providência de Deus está me castigando. Então a gente acha melhor achar sempre alguém culpado pelo nosso sofrimento. Mas o Evangelho fala que nós devemos ter humildade, que nós somos causadores dos nossos próprios infortúnios, que nós geramos essas aflições para a nossa própria vida. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então é aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita. Nós somos espíritos imperfeitos. A partir do momento que a gente trabalhar essas nossas imperfeições e procurar melhorar a cada dia moralmente, desenvolvendo essa parte moral, intelectual, nós estaremos caminhando para o nosso aperfeiçoamento moral. Então vejamos aqui, a lei do progresso faz a gente marchar para frente. Mesmo a gente não querendo, muitas vezes pelas nossas imperfeições, o que pode acontecer? Deus que respeita o nosso livre-arbítrio, eu não quero persistir no erro, na maldade. Deus vai respeitar o meu livre-arbítrio, mas eu vou permanecer estagnado. Quando eu tiver que recomeçar, porque uma hora nós vamos recomeçar, vamos ter que caminhar, eu vou recomeçar da onde eu parei. Então, da onde eu parei? Lá naquela vida totalmente errada. Então, a vida vai ser muito mais difícil e muito mais penosa, porque a nossa meta é a perfeição. Fomos criados para sermos espíritos perfeitos. Então é a lei do progresso através da reencarnação nos aperfeiçoando. Então ninguém foi criado de forma diferente, ninguém foi criado privilegiado. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós fomos criados simples e ignorantes e seremos espíritos puros. Ou seja, nós fomos todos criados iguais, espíritos simples e ignorantes, saímos das mãos do Criador, estamos marchando em busca do nosso aperfeiçoamento moral, é a lei do progresso, estamos fadados à perfeição e todos nós seremos espíritos puros, todos nós chegaremos à perfeição. Então, Deus ele não tem pressa, porque ele sabe que nós vamos chegar
à perfeição. Mas a pressa é toda nossa. Nós que temos que ter pressa de caminhar e marchar em busca do nosso melhoramento moral. Então a gente vai deixar o degrau da imperfeição para espíritos bons até alcançarmos a perfeição. Então nós fomos criados simples e ignorantes, seremos espíritos perfeitos. A única diferença nossa na trajetória evolutiva, como dizia Chico Xavier, está na trajetória das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso caminhar. Nós nos fazemos espíritos diferentes na nossa trajetória. O certo é que nós fomos criados iguais, seremos iguais na perfeição. A nossa diferença, os nossos níveis evolutivos, a nossa diferença espiritual, a maturidade espiritual de cada um, a gente se fez diferente no escolher das nossas decisões, no escolher das nossas atitudes. Nós temos o caminho do bem e o caminho do mal, só que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, temos a porta estreita, a porta larga. Muitas vezes a gente não vai nem pela porta estreita, nem pela porta larga, a gente fica na porta da indecisão. Qual porta entrar? A gente fica ali indeciso a qual porta trilhar. Então vejamos bem, o Evangelho nos ensina que nós devemos trabalhar moralmente para mudarmos a nossa condição mental. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei de Deus não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Ou seja, nós temos a nossa lei humana, o nosso Código Penal. A gente vê que a lei ela é muito severa para os nossos erros. Se a gente errar, a gente vai punir. A gente vai pagar pelo erro que cometeu. E se a gente for condenado, nós vamos reconhecer que nós estamos sofrendo a consequência do nosso erro. Ou seja, mas a lei não atinge e nem pode atingir todas as faltas. A lei, ela observa somente aquelas atitudes que trazem prejuízo à sociedade. A lei vai condenar, realmente, vai punir aquela pessoa que está trazendo prejuízo para a sociedade. Uma pessoa de alta peculiaridade, ela vai pagar pelos crimes que ela fez e ela vai reconhecer que está sofrendo pelos erros que cometeu. Entretanto, a lei ela só observa isso, aquilo que a pessoa está causando de ruim para a sociedade. Não tem como a lei observar as faltas menores, mas Deus, na sua infinita bondade, Ele quer que todas as criaturas progridem. Por exemplo, Deus quer o nosso aperfeiçoamento moral, só que Ele não deixa ninguém impune. Qualquer desvio do caminho reto, Deus está observando tudo. E a nossa consciência está registrando. Porque a lei de Deus, como está em O Livro dos Espíritos, na questão 621, está em nossa consciência, analisando, apontando todas as nossas atitudes. O certo é que aquilo que nós fazemos de errado, que empurramos debaixo do tapete e achamos que ninguém está vendo, Deus está observando tudo, a nossa consciência está registrando tudo, e nós haveremos de ressarcir todos esses erros. Se a gente se desviou do caminho reto, nós vamos retomar o caminho certo novamente. Então muitas vezes a gente vê aqui as pessoas caminhando, poucos, para o caminho penoso da cruz e muitos correndo fora. Mais cedo ou mais tarde essas pessoas terão que percorrer o caminho penoso, o caminho difícil, que não é castigo, mas é um processo de reeducação que vai fazer a gente crescer e se aperfeiçoar moralmente falando. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou.
Os sofrimentos decorrem do pecado, são-lhe uma advertência de que procedeu no mal. Ou seja, nenhuma falta fica ali escondida. Deus está por dentro de tudo. Por mais leve que seja, é uma infração, é um erro, e isso vai acarretar em sofrimento. Então, os sofrimentos que existem à nossa volta são consequências das nossas atitudes deploráveis. Agora, o homem é punido naquilo que pecou. E os sofrimentos decorrem do pecado, da advertência. E isso é uma advertência de que ele procedeu num caminho errado. Então vejamos bem, nós somos punidos pelos nossos erros. Nós que criamos tudo isso e seremos responsabilizados por tudo isso. Dão-lhe a experiência e fazem-lhe sentir a diferença e a existência entre o bem e o mal, e a necessidade de melhorar para, de um futuro, evitar que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que o motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Ou seja, então, diante disso tudo, da nossa irresponsabilidade, da nossa imaturidade, a lei de Deus ela nos coloca no lugar certo, para caminharmos na hora certa, aquilo que nós vamos necessitar para o nosso crescimento espiritual. A família certa, o emprego certo, a situação que nós estamos certa. Nada está em desacordo com as leis de Deus. Deus sabe o que está fazendo para a gente. Nós estamos no lugar certo. E fomos colocados no lugar certo. Então nós devemos semear, devemos trabalhar. E devemos ter esse entendimento que nós podemos melhorar o nosso futuro. E evitar a fonte de amarguras que nós criamos na trajetória evolutiva. Então as atitudes atuais dos nossos sofrimentos são evitáveis. Dessa existência são evitáveis. Nós podemos evitar muita coisa e podemos melhorar o nosso futuro e, consequentemente, despertar a nossa felicidade espiritual. Nós almejamos e sonhamos pela felicidade, e ela nasce da nossa transformação, das boas condutas, da caridade praticada, da reforma íntima. Olha o que nos fala o Evangelho. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal, põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. Então vejamos bem, a vida passa muito depressa. E quando a gente começa a adquirir experiência, a gente começa assim, chegar numa vida mais madura, a gente começa a ter essa experiência, esse entendimento. A gente começa a observar que a gente perdeu muito tempo, que a gente desperdiçou muitas oportunidades, que as nossas energias foram gastas de forma imprevidente e que tudo isso resultou mal na nossa existência, sendo que nós tínhamos em nossas mãos o remédio para evitar o mal. Então, muitas vezes, diante dessa situação, o homem ele para refletir diante de si mesmo, olhando para o espelho, para o fundo dos seus próprios olhos, e muitas vezes diz assim: mas se eu soubesse o que hoje eu sei lá no passado, quantos males eu poderia ter evitado. Se houvesse de recomeçar minha vida novamente, recomeçaria de uma outra forma. Então esse recomeço é muito importante. Quando a gente chega nesse estágio de reconhecer tudo isso, já está ocorrendo transformação íntima. Porque tem pessoas que dizem assim: eu matei, mataria novamente, não estou arrependido, cometeria o mesmo erro. Não tem arrependimento nenhum. Essa pessoa ainda está numa consciência de sono. Muito ódio no coração. Mas quando a gente desperta a nossa consciência, a gente chega a essa conclusão que a gente, lá no passado, com o conhecimento que nós temos hoje, poderíamos ter evitado muito sofrimento, que hoje a gente está conduzindo a nossa vida de forma diferente, isso já é um bom começo. É sinal de humildade, é sinal que nós estamos reconhecendo
as nossas mazelas. No entanto, já não há mais tempo, como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. Então vejamos bem, o homem, muitas vezes, quando reconhece que errou, muitos males que cometeu, que poderia ter agido completamente diferente e não agiu. E ele diz assim: meu Deus, eu perdi muito tempo, minha vida passou. Ele não deve ficar se recriminando. Os Espíritos pegam como exemplo o sol que se levanta todo dia, da mesma forma, concedendo para nós um lindo dia de recomeçar. Que essa pessoa não deve ficar se recriminando, ela deve recomeçar a sua vida. E pega o exemplo também do homem que desencarna, que chega na vida espiritual, que brilhará para ele um novo sol de uma nova vida. E será possível aproveitar uma nova experiência, uma nova reencarnação. Ele vai reencarnar. No livro Nosso Lar a gente vê o caso de André Luiz. Ele chegou na vida espiritual, tomou consciência de todos os seus erros, de toda a sua imprevidência e está se preparando e crescendo na vida espiritual, se preparando para uma nova reencarnação. Então, como dizia Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e realmente evitar aquilo que foi feito. Mas nós podemos agora iniciar uma nova trajetória. Então, o que foi feito lá atrás, o que aconteceu, aconteceu, serviu de experiência. A gente tem que tomar consciência que a gente não deve fazer mais, que a gente tem que melhorar. A gente tem que orar para as pessoas que nós magoamos ou para as pessoas que nós prejudicamos, que nos perdoe, que continue perdoando a gente, que um dia possamos ter essa oportunidade de desenvolver o perdão. Que essas pessoas desenvolvam o perdão e consigam nos perdoar. E a gente tem que continuar caminhando, sem nenhuma recriminação, continuar aproveitando a oportunidade, porque Deus, ele não quer a morte do pecador, e sim a sua salvação. Então, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz e saúde. Até o nosso próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E você que não é inscrito em nosso canal, divulgue nosso canal, o nosso trabalho, se inscreva, venha participar conosco desses estudos que nós fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Chico Xavier, que fala das experiências do Chico, do livro Lindos Casos de Chico Xavier, quantos aprendizados e exemplos de Chico Xavier que nós temos ali, do livro Nosso Lar. Então nós temos aí vários estudos, várias reflexões. Que Jesus, o nosso Mestre, nos dê muita paz e muita saúde para continuarmos firmes, trabalhando na seara do nosso Senhor Jesus Cristo.